Mais um, né? Mais um crime de feminicídio na Paraíba. Agora em Araçagi. Já está com a foto em tela dividida. Essa mulher que você está vendo aí foi morta a facadas, gente. É um crime brutal. O suspeito, o companheiro dessa mulher. Tá vendo a tela dividida? Ele de um lado, ela do outro. Esse homem que um dia jurou amor, fez juras de amor, dividiu a mesma cama, o mesmo travesseiro. Colocou cabo à vida dessa senhora com facadas. Essa informação a gente está com o Rafael agora ao vivo. O Rafael está pronto. Rafael, mais um crime brutal, feminicídio em Araçagi. Mais uma história daquelas que o enredo a gente já conhece bastante, né? Boa noite, Rafael. Pois é, Fábio. Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Mais uma para a inúmera e crescente, né, lista de crimes de feminicídio aqui no estado. Dessa vez foi na cidade de Araçagi, mais uma mulher vítima do machismo, da violência doméstica, culminada, né, em um ciclo que começa com a agressão física, com as idas e voltas e agora, infelizmente, sem remediação, com a mulher morta. Esse caso aconteceu por volta das 8 horas da noite de ontem em um sítio na zona rural do município de Araçagi. Lidiane Pereira, de 34 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, que está foragido, o Vicente da Costa, de 39 anos. Ele é o suspeito de ter cometido esse ato de violência contra a ex-companheira com quem viveu por mais de 20 anos. O relacionamento começou quando a Lidiane tinha apenas 14 anos e ele tinha 19. Nessa situação de conflitos familiares, Lidiane se viu obrigada a ir para o Rio de Janeiro para fugir das agressões e da violência que já vinha sofrendo do ex-companheiro. No retorno para Araçagi, o homem tenta uma reconciliação e ela não aceita, sendo alvo de uma violência. Ela deixa agora, infelizmente, órfão um filho de 12 anos de idade que teve com o suspeito que segue foragido. O delegado Walter Brandão, que está investigando o caso, deu detalhes sobre como era essa relação conflituosa que terminou em mais um cenário sangrento de violência contra uma mulher. A vítima havia se separado do seu marido e agressor há alguns meses e necessitou viajar para outro estado devido às ameaças que vinha sofrendo o mesmo, que não aceitava de forma alguma a separação. De maneira que resolveu retornar, estabelecer o seu próprio comércio no município onde ela morava e, infelizmente, ontem o Davi, tomando conhecimento de que a mesma se encontrava já de retorno a Araçagi, foi a seu encontro, houve uma discussão, travou uma luta corporal e aí o Davi pegou uma faca peixeira, desferindo vários golpes e levando a mesma a óbito. Os mesmos eram casados e desta relação tinha um filho de 9 anos de idade, que estava sob a guarda da vítima. Então, no momento, nós estamos ainda em diligências. Autoria e materialidade delituosa já resta devidamente configurado. Pena esta de feminicídio que pode pegar até 40 anos de reclusão. E agora estamos trabalhando no sentido de capturar o autor deste trágico crime. Vicente da Costa, um homem considerado agressivo, bruto e ciumento, tinha um sentimento de possessão sobre Lidiane. A convivência já não dava mais, a mulher já percebia isso. Por isso que ela tentava, o máximo possível, fugir dessa convivência. E, infelizmente, não terminou indo muito longe no momento em que retorna para a cidade de Araçagi. Agora, Vicente segue sendo procurado pela polícia, que pede a ajuda da população através do Disque Denúncia 197. O delegado deu mais detalhes sobre todo esse cenário de violência. O Davi, ele se apresentava como uma pessoa bastante possessiva, ciumenta e não aceitava de forma alguma a separação. Então, prova é que ela precisou se ausentar do estado. Teve que sair escondido
escondida para que conseguisse se livrar desse sentimento doentio que o Davi apresentava. Lamentavelmente, resolveu retornar, não encontrou amparo no estado onde se encontrava, e aqui já estava estabelecida com seu comércio, né, com uma pequena lanchonete, sobrevivendo, e desta forma brutal, covarde, chegou a ser assassinada pelo seu próprio ex-marido. Ô, Rafael, eu disse no início que era mais um crime daqueles que o contexto, o enredo a gente conhece. A gente só não conhece agora o final da história, porque o final a gente conhece, a gente não quer que sempre termine do mesmo jeito. Eu quero saber quando essa história vai acabar. Porque, veja, é o mesmo perfil possessivo, o cara que não quer que a mulher se relacione com ninguém, não quer que tenha amizade com ninguém, que mata a mulher a facadas. Tá faltando o quê pra gente pegar um camarada desse e deixar ele mofar na cadeia e nunca mais sair, certo? O que acontece no Brasil é que crimes como esse, violentos, são tidos como normais e infelizmente a sociedade está normalizando um ato desse e você bem disse, Rafael, vira mais um número na estatística, não é assim? É isso mesmo, Fábio. A gente assiste, né, esses cenários de violência, o contexto é sempre aquele que começa inicialmente com agressão verbal, que vai para um nível de violência física, humilhações. A mulher acredita na mudança do agressor, que infelizmente consegue enganar em muitos casos, aparentemente pousando, né, de bom samaritano, de que ali se regenerou e depois volta a praticar a mesma violência em níveis mais drásticos. Infelizmente, nesse caso, a Lidiane possivelmente foi uma dessas vítimas, né, que seguiu nesse caminho de acreditar que ali haveria uma mudança mesmo de comportamento, mas quando se depara na convivência diária, infelizmente é vítima brutal e sem escapatória desse tipo de gente, desse tipo de homem que acha que a mulher é propriedade. Agora ele vai ter que prestar muitos esclarecimentos à polícia. Esse homem está foragido, repito, a polícia pede a ajuda da população, diz que denúncia é sigiloso, o 197, é uma família que chora, é um filho de 12 anos que não tem mais a mãe e que vê no pai um homem, né, que com os piores instintos possíveis, e agora todo mundo precisa se ajudar nesse sentido de levar informação para que os filhos não criem-se, né, como pessoas machistas, como homens que acham que mulher é posse, e também agora nesse amparo necessário ao adolescente para que ele possa crescer no mínimo possível com uma rede de apoio, né, psicológica também, porque eu acredito que não é fácil. 12 anos é uma idade de formação, né, um adolescente e que vai precisar de muito apoio familiar. Não sei como é que está o contexto da família nesse momento, mas a gente sabe que não vai ser fácil e que o Vicente possa ser encontrado e pagar pelo que fez, porque realmente é algo inadmissível. Já estamos em uma nova era, 2025, mas a gente permanece assistindo esses atos de truculência de décadas passadas e parece que só piora, né, Fábio? Rafael, você é perfeito quando você induz a gente a entender que esse machismo é passado de geração para geração. É como se fosse uma marca medonha que a gente leva, sabe? E aí a gente se vê, e a gente tem que falar sobre isso, viu? Nós temos que falar sobre isso. A gente se vê de forma até inconsciente reproduzindo pensamentos machistas. Você tem que se policiar toda hora para você não se pegar sendo machista e reproduzindo isso para o seu filho, para as outras gerações. A gente tem que dar um basta nisso, sabe, Rafael? Olha, tem um exemplo que eu costumo dar sempre. O cara é pai de menina. Ele cria a menina como uma princesa, deve ser criado como uma princesa, a joia dele preciosa, certo? E aí ele diz assim, minha filha só vai namorar quando completar 18 anos. Não é assim que o pai diz, né? Com a menina? Aí o mesmo homem tem um filho. Aí o filho chega e diz assim, pai, namorei com as meninas todas da rua. Diz, eita, meu filho, ei, caba macho, aí, meu filho, namora com as meninas todas da rua. Isso é um pensamento machista que vai passando de pai para filho, de geração para geração.
Pode parecer bobo, mas não é. Você vai incutindo na cabeça da pessoa que a mulher é um objeto, que a mulher é um ser inferiorizado, e não é. E acaba assim. Então, para a gente terminar e passar adiante, Rafael, você está perfeito na sua colocação e eu quero falar com a senhora, dona de casa, e o senhor, dono de casa aí, ó. Há qualquer resquício de um relacionamento tóxico, deixa. E se você perceber que a sua filha está num relacionamento assim, aconselhe e faça de tudo para deixar, porque existem caminhos que aos olhos dos homens parecem caminhos de paz, mas no final é caminho de sangue, de morte. E olha como terminou essa história, infelizmente.